Vaz de Peninha. É boa. E eu tava lembrando aqui da conversa que a gente tava tendo lá em Fernando de Noronha, e tu falando sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, que é linda. Pá, tu leu? Cara, eu já tinha lido. E aí tu foi ler de novo depois que me conheceu. Depois. Não é maravilhosa? Cara, é bonita. Nossa. Mas assim, eu também descobri que ela foi... Ela demora acho que 2 anos pra chegar lá, não é isso? Quanto tempo ela demora pra chegar lá? Não, ela segue em seguida. Eles saem no dia 2 de maio de 1500 de volta para Portugal e chegam em Portugal em junho. Não é que ela demora, ela fica guardada. Não, daí ela fica desaparecida. Isso, até 1839. Ela fica 439 anos desaparecida. Como que encontra? Será que o cara foi Ela estava arquivada, cara? E tem uma polêmica de quem encontrou, né? Tem um cara... Não era pra tu voltar. É verdade, ele tentou travar a porta. Tu falou que era melhor mijar do que ouvir aquela história minha. Cara, tô louco pra mijar. Vai lá mijar, deixa que eu fico aqui. Senta aqui e fica falando no meu lugar. Deixa comigo, Faça deixa perguntas fáceis pra ele. Tá, vamos perguntar. E aí, quanto é que é um... Pessoal, você que está me assistindo, eu já voltarei, eu só vou ali fazer xixi. Ele vai fazer um xixizinho, vai lá, rapidinho. Quando eu falo pra aquela câmera, tu dá o corte pra no ar. Não, é só sair à esquerda aí, cara. Tem uma escada. Eles tentaram me assassinar. Tu abre a porta e cai numa escada Porra, direto. como tu entrou? Eu entrei faz horas. À esquerda aí. Caralho. Bom, família, assim, esse se você não conhecia Eduardo Bueno, esse é Eduardo Bueno. Essa é a segunda vez que ele vem no Flow. Na primeira, tinha um cofre em cima da mesa aqui, que a gente começou, antes deles, a gente também não sabia quem era Eduardo Bueno direito, né? Ele falou que não sabia quem era o Flow, e a gente não sabia direito quem era Eduardo Bueno. E a gente, cara, esse cofre aqui não é pra tu falar nada não, que a gente tá fazendo um curso de podcast, a gente tava aqui, a curiosidade da galera, não sei o quê, e aí o cofre vai ficar aqui em cima da mesa, mas nem pra citar, beleza? Primeira coisa que ele fez foi falar do cofre que a gente tava vendendo no curso, né, os seus filha da puta. Eu fiquei, caralho, mané, filha da puta, aí tá o Polado, boladão, mané, mandando, porra, tira esse filho da puta daí, mané, corta essa porra, que não sei o que, meu irmão, não tem como fazer nada não, mané. Filho da puta fudeu o esquema, mas nem fudeu de verdade, foda-se, entendeu? Esse é Eduardo Bueno, assim, eu não sei, diz aí pro Vitão se a gente começou algum assunto e não terminou. Provavelmente sim, porque a gente foi falando de tudo quanto é coisa pra todos os lugares, né? Isso que vocês não ouviram o áudio que ele mandou enquanto tava dentro do Uber. Tá? E assim, eu acho que... Será que tem algum problema tocar esse áudio? Será? Você acha que sim? É verdade. Então, tem problema. Então, assim, só mandou... Ele tava lá. E assim... Na conta do Bruno ainda por cima. E é maneiro que, assim, sendo escroto que ele ainda encontra fãs aqui, ó. O gordão ali que ele tá zoando pra caralho... Tava assim, caralho, me amarro no Eduardo Bueno, mano. Me amarro no Peninha. Faz favor, uma cerveja mais. Ele pega ali. Que marca é essa? Estrela Galícia, melhor que tem, porra. Cara, tô muito envergonhado. Por quê? Porque eu não me lembrei porque eu ia dizer que a Revolta dos Malês tinha começado dia 25 de janeiro de 1837. Mas daí eu fiquei com dúvida do 25 de janeiro. E aí o 25 de janeiro me travou e aí eu errei o ano, que foi 35. Você nem errou? Mas foi... Errei. Vê que dia começou, bota aí, que dia começou a Revolta dos Malés? Eu nem lembro... Bom, agora que aí tu foi no banheiro, fudeu, porque eu também nem lembro. Eu tava falando do... Alguém bota aí que dia começou. Garanto que foi 25 de janeiro. Dos malês. O Mala não sabe nem mais que é malés. 25 de janeiro. Ha! Foi no banheiro olhando o celular, porra. Só que o celular ficou. E aí a gente tá falando da carta lindíssima de Pero Vaz de Caminha, que demorou 400 anos para ser descoberta. E ao ser descoberta, percebeu-se que é um puta trabalho muito foda, é uma poesia muito foda. Muito. Falando só coisas lindas sobre essa terra. E fazendo uma profecia. Tem um pedido escroto no final. Não tem? Não, é meio escroto. Assim, o Brasil até... Assim, aprende. Como é o nome desse infeliz? Esse é o Deco. Deco. Vê se aprende.
Tu já aprendeu alguma coisa com alguém que veio aqui? Tá. Então, assim, tu também aí aprende. O Brasil é o único país do mundo que entra no circuito canônico oficial da história com uma obra-prima da literatura. A maior parte dos países... Claro, nós não vamos entrar na história que dia que foi descoberta a Argentina, porque os indígenas já estavam aqui. Mas, de qualquer forma, esses países tudo entram no circuito de uma história de dominação colonial europeia, e a gente está aqui falando português, não estamos falando tupi. Então, existiu, né? E os caras falam espanhol em Cuba, os caras falam inglês nos Estados Unidos, por causa de uma ocupação que também foi uma descoberta. E que teve um dia, um momento e uma hora. Só que alguns países não sabem o dia, o momento e a hora. O Brasil sabe o dia, o momento e a hora... Com uma obra de arte. Com uma obra de arte. Puta que pariu. Só que o brasileiro é tão escroto que, além de não ler, ainda diz assim, e no fim da carta, o Caminha pediu emprego para um parente. Acho que ele pede para um parente ser solto. Isso. O Jorge Osoro, que era o genro dele. Tu tem filha? Tenho 2. Que merda, tu vai ver. Eu tenho 4. Tu tem 4. Porque daí vem uns homens e come a tua filha. É uma merda. E aí depois casa, tem filho. Puta que pariu, uma merda. Vai acontecer. Se Deus quiser, vai acontecer, porque assim, significa que elas estarão vivas. Exatamente. Né? E aí, genro, né? Puta, é. Cunhado é pior porque começa com cu, né? Mas o genro também, genro é meio foda. E aí, não, tô brincando porque eu tenho 2 genros maravilhosos. O marido das minhas 2 filhas minhas são casadas, são uns caras maravilhosos. Só que um é um Flamengo, mas pelo menos o outro é tão gremista, tão violento, tão agressivo, que tá sempre dando porrada naquele flamenguista de merda. Então, tá bom, compensa. E aí... Entendi, mas o brasileiro entra nessa, de falar, mas no final da carta tem ali um pedido. O pedido é que o genro dele tinha dado umas porradas num padre. Alguma merda o padre deve ter feito, né? E o cara entrou na igreja e cobriu o padre de porrada. Aí foi mandado pro exílio em Cabo Verde, que era uma merda. E aí o que estava acontecendo em Cabo Verde nessa época? Cabo Verde era... uma coisa horrorosa, porque era um laboratório, era quase um campo de concentração, assim. Era um laboratório de dominação colonial de Portugal, porque dava para defender, porque era ilha. Caralho, mas aí o cara foi parar em Cabo Verde, que ele deve ter metido a porrada nesse padre. Aí o padre era importante, qualquer coisa assim. Porque tu tá me falando que Cabo Verde era uma merda? Porra! Era dos piores lugares. Que triste. Então, entendo, é um pedido. Olha e aí o rei atendeu, né? Porque o Pervaz de Peninha foi morto em Calicut no dia... Porque eles saíram daqui e foram pra Índia. E aí criaram uma feitoria em Calicut, um puta lugar lá na Índia. E aí os mercadores árabes atacaram e mataram um monte de gente, quase que na noite de Natal, acho que foi 22, 23 de dezembro de 1500. Caralho. E aí o Caminha morreu lá. E aí, quando o rei recebe a notícia que o Caminha tinha morrido, já tinha recebido a carta em junho, e isso daí deve ter recebido a notícia em janeiro de 1501. Recebeu a notícia quando o Cabral voltou. E o Cabral voltou em fevereiro de 1501. E quando o Cabral vem voltando, ele cruza com o Américo Vespúcio em Cabo Verde, em Bezeguiche, um porto de Cabo Verde chamado Bezeguiche. O Cabral vinha voltando e o Américo Vespúcio vinha vindo. Porque quando o Cabral chegou no Brasil, mandou uma naveta dos mantimentos, levar as cartas. Inclusive a carta... Pegou os mantimentos, dividiu entre as outras... Olha, é que você me contou. Que ele é o bom. Você me mandou um áudio sobre isso. Dividiu os mantimentos, mandou a naveta do tal Gaspar de Lemos, com um monte de carta. Dentre elas a carta do Cabral, a carta de todos os capitães que desapareceram. Só sobrou a do Cabral e a do Mestre João. Só 2. E aí as outras tudo sumiram. E aí, que é uma merda, né? Porque se soubesse, imagina, porque o Cabral escreveu, né? Não é trouxa, pro rei. E aí